Boa tarde a todos, a todas. É uma alegria poder estar aqui em mais um encontro, mais um webinar organizado pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Eu sou a professora Diana Navas, coordenadora do programa, e junto com a minha parceira de pesquisa e de programa, a professora Beth Bright, a quem eu agradeço imensamente. Estamos aqui organizando mais uma dessas sessões, nas quais já tivemos a oportunidade de receber importantes pesquisadores internacionais, tratando das literaturas de língua portuguesa. E hoje nós estamos aqui para mais um encontro, hoje tendo a oportunidade de receber a professora Joana Matos Frias, que é da Universidade de Lisboa e a quem, de antemão, eu já agradeço muitíssimo pela generosidade em estar aqui conosco, por ter aceitado participar deste encontro. E para que a gente possa fazer a apresentação da professora e também a apresentação da temática que será por ela abordada, eu vou passar a palavra à minha amiga Beth Bright. Beth, muito obrigada por mais essa parceria, esse nosso conjunto de webinars que tem sido de grande sucesso dentro do programa, e a palavra é sua. Ok, boa tarde a todos os colegas que eu vejo aqui na tela, a todos os alunos, estou vendo alunos, enfim, todas as pessoas. E eu queria dizer, então, que é uma satisfação, Joana, recebê-la aqui hoje, né, para falar sobre o Herberto Helder, Crítica e Criação. E eu queria começar dizendo que a Joana, se vocês abrirem a Amazon ou algum outro lugar, vocês vão descobrir o quanto ela trabalha, ela pesquisa, ela publica sobre temas que interessam muitíssimo ao nosso programa, eu diria, mas, enfim, interessam nacional e internacionalmente. Então, só para destacar, ela é uma especialista em poesia portuguesa moderna, contemporânea, mas ela trabalha também com a literatura, digamos assim, brasileira moderna e contemporânea, e alguma coisa que está muito presente no nosso programa, a partir de determinado momento, e hoje especialmente, que são os estudos interartes, né? Por exemplo, literatura e intermedialidade, né? Que ela trabalha bastante, então, poesia e cinema, poetas e cinema, né? E também poética e retórica, que, em certa medida, tem uma dimensão muito importante para alguns dos nossos pesquisadores. Então, eu queria apresentar rapidamente a professora, que aceitou o meu convite da Diana para falar hoje sobre justamente esse poeta contemporâneo, e dizer que ela se formou e trabalhou durante muito tempo na Universidade do Porto, né? Ela fez letras, ela fez mestrado, ela se doutorou, e atualmente ela é professora associada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e é também membro da direção do Centro de Estudos Comparatistas, né, um outro tema de interesse do nosso programa, e ela é colaboradora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Louça e também do projeto que tem um nome muito interessante, que é Estranhar Pessoa. Bom, como eu disse, ela é autora de muitas obras. Eu vou falar de algumas coisas para despertar o interesse daqueles que ainda não são leitores, né, da nossa convidada. Ela escreveu, por exemplo, Cinefilia e Cinefobia no Modernismo Português. Então, isso é uma das obras. Escreveu uma outra obra assim, muito importante também, que é O Murmúrio das Imagens, que são as Poéticas da Evidência, que é um texto uma publicação de 2018, que ganhou o Grande Prêmio de Ensaio Eduardo Prado Coelho. Ela tem vários prêmios, mas eu não vou falar de todos aqui, mas ela tem. E O Murmúrio das Imagens 2, Modos de Ver em
Rui Sinati. Esse em está entre colchetes. Tem um outro texto também muito importante que foi premiado, uma outra obra, que é O Erro de Hamlet, Poesia e Dialética, em Murilo Mendes, e né, bem interessante esse livro, e ela é responsável também por várias antologias, por vários outros conjuntos, como Passagens, Poesia e Artes Plásticas, Um Beijo que Tivesse um Blue, da Ana Cristina César, e ela é corresponsável, digamos assim, ela é co-organizadora com Luiz Adriano Carlos, por exemplo, por uma edição facsimilar de cadernos de poesia. Ela é autora também, junto com Rosa Maria Martello e Luiz Miguel Queiroz, que a gente também conhece, por Poemas com Cinema. Ela tem ainda Ofício Múltiplo, Poetas em Outras Artes, e eu não sei se já saiu, mas estava em preparação, Oscilações, Poesia em Todos os Sentidos. E muitos outros livros, muitos outros ensaios, né, que têm assim, um alcance, uma relação muito grande com poetas contemporâneos e artes contemporâneas. Então, eu acho que vou passar a palavra a você, Joana, para falar do Herberto Helder, Crítica e Criação, como você denominou, e que certamente será de grande interesse para o programa como um todo e para os nossos alunos também. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada muito obrigada Beth, muito obrigada Diana por, antes de mais, pelo generoso convite e também pela delicada insistência, porque estava um final de semestre difícil para conseguirmos final de semestre aqui em Portugal, para conseguirmos calendarizar esta sessão, mas finalmente conseguimos conjugar os calendários todos, e para mim é um grande gosto estar aqui. O gosto maior só seria que estivéssemos todos na mesma sala, fisicamente próximos. Bom, e Beth, reforço também o agradecimento por essa tão detalhada, informada e simpática apresentação do meu trabalho. Ouvido assim, até fiquei cansada, porque realmente fica com ar de que tenho trabalhado alguma coisa, mas também são coisas que fui fazendo ao longo dos anos. E só relativamente a essa última referência, o livro Oscilações deve estar mesmo a sair, se não for na próxima semana, é certamente nos próximos dias, e é o último livro de ensaios que eu preparei e que será publicado aqui em Portugal pela Documenta, pela editora Documenta. Bom, eu queria só, antes de iniciar aquilo que me propôs fazer, queria só fazer alguma ressalva. A primeira delas é se eu tenho tendência a falar bem rápido, e eu sei que o português de Portugal é um pouco mais fechado, portanto, se em algum momento eu estiver a ser demasiado veloz, não tenham qualquer pudor em interromper-me e pedir para falar um pouco mais devagar, que eu farei isso. E a segunda coisa é que quando eu tive que decidir sobre o que é que falaria hoje, pedi à professora Beth e à professora Diana que me dessem um panorama daquilo que têm sido estas sessões. O panorama é bastante diversificado, foram tópicos muito diferentes. Eu tinha até já ouvido há algum tempo a sessão com o professor Pedro Serra, em torno do verso projetivo do Charles Olson. E, portanto, aquilo que eu decidi fazer foi escolher sobre o que ia falar hoje, um pouco em função do programa propriamente dito, não é? Porque como o programa é um programa de literatura e crítica literária, que não é normalmente uma preocupação que nós encontremos muito nas designações dos programas de pós-graduação, essa assunção de que a crítica faz parte das preocupações do programa. E então eu tentei pensar naquilo que poderia ser interessante do ponto de vista dessa conjugação, nomeadamente num autor português, que é o Herberto Helder, um dos mais conceituados poetas da poesia portuguesa contemporânea,
que ao contrário do que acontece com muitos companheiros seus de geração, e geração pode ser tanto a biológica quanto a literária, ao contrário do que acontece com muitos desses seus companheiros, não é muito conhecido por ter sido um poeta crítico. Portanto, há uma forte tendência na poesia portuguesa da segunda metade do século XX, sobretudo, para ter essas figuras dos poetas que estão permanentemente também a escrever sobre outros poetas, sobre poesia, sobre literatura, a produzir textos teóricos e que até em muitos casos acabam por reunir esses textos em volumes que são relativamente extensos. Isso acontece muito, por exemplo, num primeiro momento com um autor como o Jorge de Sena, acontece na geração do Herberto com o Rui Belo, não é? São autores que têm uma produção ensaística muito volumosa e muito detalhada, e o caso do Herberto, desse ponto de vista, é um caso bastante singular, porque sendo talvez o poeta português da segunda metade do século XX que mais conhecido hoje em dia, transformou-se quase num poeta pop, contrariamente ao que ele teria desejado, mas dá esse aspecto curioso de não ter sido um poeta que tenha deixado uma produção crítica em quantidade assinalável. Portanto, é uma figura que me interessa desse ponto de vista. Dito isto, e ainda neste enquadramento, como eu não sei exatamente aqueles que estão a ouvir e que estão a assistir, que grau de conhecimento têm ou não da poesia portuguesa, de alguns escritores portugueses, etc., eu vou, à medida que vou dizendo aquilo que gostaria de dizer, vou talvez fazer umas paragens que podem parecer um pouco escolares para quem está dentro do assunto, mas que têm como intenção, sobretudo, que quem não está tão dentro do assunto também não se perca em coisas que não consegue acompanhar. E de qualquer modo, se houver coisas que lhes pareçam demasiado enigmáticas, depois podemos conversar no final acerca disso. Eu vou então usar aqui o maravilhoso compartilhamento de tela, só para que possam seguir algumas coisas daquelas que eu vou tentar expor aqui. E a primeira delas seriam duas epígrafes, são duas epígrafes, uma do próprio Herberto Helder e outra de um poeta português que não é muito conhecido, é até pouco conhecido, Edmundo de Bettencourt, que, como vão perceber daqui a pouco, vai estar um pouco no centro aqui da minha exposição. Esse poeta chama-se Edmundo de Bettencourt, e é um poeta que está ligado àquilo que convencionalmente na história da literatura portuguesa costuma identificar-se como o segundo momento do modernismo português, não é? Acontece um pouco na poesia portuguesa aqui e na literatura em geral, aquilo que acontece nessa época, no caso da literatura brasileira, que há uma tendência mais ou menos convencional, canonizada, instituída, para se considerar que houve um primeiro momento modernista mais adolescente, bélico, panfletário, irreverente, que estaria associado aos eventos em torno da Semana da Arte Moderna de 22 e a figuras histriónicas como a do Oswaldo Andrade, não é? E que depois teria havido ali a partir dos anos 30, não é? A altura em que são publicadas as primeiras obras do Murilo, do Drummond, do Vinícius, etc., da Cecília Meirelles, que teria havido um segundo momento modernista mais tranquilo, não é? Feito por gente adulta e não já aqueles arlequins de 22. Em Portugal há uma divisão sensivelmente equivalente, embora com outras leituras e outras consequências, que contrapõe aquilo que seriam os autores em torno da revista Orfeu, portanto, Pessoa, Sá Carneiro, Almada Negreiros, etc., protagonistas daquilo que seria então um primeiro modernismo mais irreverente, relativamente àquilo que são um conjunto de autores em torno da revista que marca o segundo momento do modernismo em Portugal, que é a revista Presença e que tem características muito diferentes da revista Orfeu. Edmundo de Bettencourt seria um dos autores que foram revelados na revista Presença e, portanto, ficou, de certa forma, marcado por esse adjetivo presencista
que na história da literatura portuguesa muitas vezes é um adjetivo quase pejorativo, não é? Por se considerar que a presença era quase um retrocesso relativamente à grande revolução que tinha sido implementada pelo Pessoa, pelo Sá Carneiro, etc. E já veremos porque é que o Edmundo Betancourt, de certa forma, vai ser também protagonista desta intervenção. Estas duas epígrafes têm como única finalidade sugerir uma afinidade entre o Edmundo Betancourt e o Herbert Welder, dois autores que escrevem em momentos muito diferentes sob vários pontos de vista, através desta imagem, não é? Em Edmundo Betancourt encontramos isto: uma faca de seda vem cortar a atmosfera das lâmpadas elétricas, e em Herberto, um dos seus versos mais famosos: a faca não corta o fogo, não me corta o sangue escrito, não corta a água, e quem não queria uma língua dentro da própria língua. Bom, a logografia é deste gesto raro, mas certamente decisivo na obra de Herbert Welder, que eu gostaria de falar aqui hoje, pois apesar de Herberto ter cultivado insistentemente um convívio literário de vozes comunicantes, com manifestações tão singulares e distintas quanto as que encontramos em Humus, que é um livro de 1967, ou em Edói Lélia Doura, que é de 1985, para me circunscrever apenas às vozes de literatura portuguesa, a verdade é que parece ter sido muito rara a sua aparição peritextual em obras de outros autores, o que à partida converteria esta rara presença numa presença manifestamente reveladora. Portanto, basicamente o que é que eu queria começar por dizer? O impulso de Herbert Welder para escrever sobre outros autores foi raríssimo, do ponto de vista daquilo que é, do que são as suas publicações conhecidas, não é? Portanto, é mais fácil nós tentarmos reconstituir as afinidades eletivas de Herbert Welder a partir destas duas obras de que eu lhes reproduzo aqui as capas, do que se tentarmos andar à procura de coisas que o Herberto tenha escrito sobre outros autores em forma ensaística. Qual é o grande interesse destes dois livros, o Humus de 1967 e Edói Lélia Doura de 1985? Para quem está familiarizado com a literatura portuguesa, não haverá dificuldade em reconhecer que o título Humus é um título de uma das mais importantes obras da literatura portuguesa do século XX, da autoria de Raul Brandão. É uma obra em prosa e do final da década de 20, do século XX, e é uma das mais decisivas obras em prosa da literatura portuguesa do século XX. Aquilo que Herbert Welder faz em 1967, com a publicação deste livro, que é um livro de poesia, consiste não apenas em roubar o título a Raul Brandão, não é? Porque passadas estas décadas todas, obviamente que ninguém já na literatura portuguesa recebe um título como Humus de uma forma ingênua, não é? É um título que está conotado imediatamente com a obra do Raul Brandão, mas na realidade aquilo que Herberto faz é um exercício muito transparente, uma vez que o livro resulta de um processo de colagem de fragmentos do texto de Raul Brandão que são convertidos num poema. Portanto, todo este livro do Herbert Welder resulta de uma operação de corte e colagem de fragmentos da obra de Raul Brandão que se convertem em versos de Herbert Welder e com isso compõem um poema de Herbert Welder via Raul Brandão. O caso da antologia Edói Lélia Doura é um caso muito curioso, desde logo pelo título. O título foi retirado pelo Herberto de uma cantiga medieval, que é uma das cantigas medievais que tem provocado mais problemas hermenêuticos aos especialistas, porque tem este refrão, Edói Lélia Doura, quase incompreensível, não é? E foi certamente isto que fascinou o Herbert Welder. Mas houve outra coisa que o terá fascinado, que é o facto deste refrão ser muito provavelmente a manifestação de alguma coisa árabe num poema galego-português. Portanto, é um refrão
cujo sentido só se consegue reconstituir se conseguir reconstituir o significado que estas palavras eventualmente tinham na cultura árabe nessa época. E há divergências sobre o que isto possa significar, mas elas andam mais ou menos entre a noite roda ou eu mais uma vez, há sempre um pressuposto de repetição. E aquilo que o Herbert Welder fez nesta antologia, a que ele chama das vozes comunicantes, não é? Portanto, recuperando a ideia dos vasos comunicantes muito própria do surrealismo, foi criar, ter publicado uma antologia daquilo a que ele chama a poesia moderna portuguesa, que é absolutamente parcial, isto é, nenhum de nós reconhece nesta antologia qualquer caráter representativo do que seria a poesia moderna portuguesa. Ela é absolutamente surpreendente, porque nós percebemos que a escolha resulta claramente não apenas de vozes comunicantes, mas de vozes que comunicam com o próprio Herbert Welder. E, portanto, aquilo que eu queria dizer nesta abertura é isto, é que se por um lado são raros os momentos em que o Herbert Welder escreveu de uma forma assumidamente crítica sobre outros autores, nomeadamente da literatura portuguesa, por outro lado talvez seja produtivo pensarmos que a forma que ele encontrou de se pronunciar sobre outros autores não é necessariamente o ensaísmo, ou o prefácio, ou o pós-fácio, mas muito mais este tipo de operação de corte e colagem, que é a que está na colagem humus em termos propriamente textuais, e é que está no movimento de fazer uma antologia, não é? De selecionar, de cortar e colar, transformando aquilo que poderia ser quase uma massa informe da poesia moderna portuguesa numa massa formada por ele próprio. Ainda assim, isto leva-nos a pensar numa coisa importante, é que se o Herbert Welder poucas vezes escreveu sobre outros autores, mas ainda assim escreveu, isso significa que essa decisão terá resultado de escolhas importantes e que são reveladoras para entendermos melhor a relação dele com a literatura e em particular com a literatura portuguesa. E eu a este propósito parto um pouco desta apreciação da professora Helena Carvalhão Buesco, num texto em que ela fala precisamente daquilo que seria a voz conversacional de Herbert Welder. Agora, há um momento nesta passagem, eu depois posso-lhes deixar esta apresentação para seguirem melhor os textos, há um momento nesta passagem em que nós lemos isto no segundo destaque. No caso de Herbert Welder, esse pré-existente quer manifestar-se como profundamente dissonante e divergente, feito de materiais que à partida nada faria colocar na mesma antologia pessoal, a não ser pelos critérios ferozmente parcialíssimos de um poeta que lê e escreve e lê. E é pela leitura do gritantemente diferente, poema, cultura, língua, em guerra com a própria obra, que se realiza o modo como é afetada a obra própria. Ora, a partir desta apreciação da professora Helena Buesco, aquilo que eu queria defender é um pouco uma deriva disto, que é estes critérios ferozmente parcialíssimos, no fundo, são os critérios que fazem o Herbert Welder ler e reescrever aquilo que seria gritantemente diferente, não em guerra com a própria obra, mas precisamente por reconhecer neles que há qualquer coisa que vai ao encontro da sua própria obra. Como se houvesse uma espécie de parentesco reencontrado em autores em quem esse parentesco não seria óbvio numa primeira apreciação. E, portanto, se considerarmos esta escassez de uma produção do Herbert sobre outros escritores ou sobre outros poetas em particular dentro da literatura portuguesa, isso faz com que fiquem em destaque 3 casos, isto é, casos de autores a quem o Herbert dedicou uma atenção crítica. Esses casos seriam o de Edmundo Betancourt, precisamente, cuja coletânea de poemas Herbert Welder prefaciou em 1963, e é um poeta de quem o Herberto viria a incluir 13 poemas naquela sua antologia Edoilelia Dora.
Portanto, é um poeta que, sendo quase insignificante na história da literatura portuguesa, à luz de muitas leituras críticas, o Herberto o transforma num dos poetas mais importantes da sua antologia, porque é um dos que tem mais representatividade. Tem 13 poemas naquela antologia, que é mais do que muitos têm na sua representação. Outro poeta a quem ele dedicou um texto semicrítico, e desculpem, porque já agora queria-lhes também mostrar as obras. Portanto, isto seria a capa dessa primeira edição dos poemas de Edmundo de Betancourt em 1963, com o prefácio de Herberto Helder. O outro poeta a quem Herberto dedicou um texto, que também é um texto prefaciatório, foi António José Forte, que neste livro aparece com um texto introdutório de Herberto Helder intitulado Nota Inútil. Portanto, a publicação de Edmundo Betancourt é de 1963, esta publicação é de 83 e é a publicação de uma coletânea de poemas de um poeta surrealista que, no entanto, também não é muito conhecido. António José Forte ficou, não é um poeta a que se dê muita importância naquilo que teria sido uma história do surrealismo português. E, por fim, outro poeta a quem Herberto dedicou alguma atenção crítica foi Mário Cesarini, este sim já reconhecidamente talvez o grande exemplo do poeta do surrealismo português. Mário Cesarini, a quem o Herberto Helder dedicou uma espécie de comentário crítico-poético sobre esta serigrafia, sobre esta publicação, como aliás chegou a fazer com outros artistas, nomeadamente Cruzeiro Seixas e Armando Alves, e escreveu então este texto no número 1 da Fala, que é a revista da Assíria Alvim, a partir dessa serigrafia de Cesarini, acompanhada de um poema que leva o mesmo título que a obra do Cesarini. Ora, o que eu queria começar por destacar é isto, é que é muito curiosa a progressão deste exercício prefaciatório, se quisermos, ou crítico, que tem intervalos de cerca de 20 anos, não é? Portanto, temos um em 63, outro em 83 e depois outro já no início dos anos 2000, este de 2007. E este exercício tem, primeiro como objeto, uma obra completa, que é de Betancourt, depois apenas um livro, que é A Faca nos Dentes, do António José Forte, e depois apenas um poema e uma imagem, não é? Portanto, é como se ele fosse reduzindo aquilo sobre que se debruça deste ponto de vista. O que talvez nos permita aventar que também, em matéria de fala desdobrada, a fala de Herberto Helder foi objeto de uma súmula. A súmula é um exercício muito caro ao Herberto Helder, do ponto de vista da sua própria obra, ainda que necessariamente de natureza distinta daquela que ditou a composição do volume ou o poema contínuo, em 2001, e de A Faca Não Corta o Fogo, em 2008, que são dois livros organizados por Herberto Helder, em que precisamente ele levou a cabo uma espécie de súmula da sua própria poesia, como se tivesse depurado a sua obra para a apresentar numa versão abreviada e expurgada de gorduras. Ainda assim, parece-me que não se afigura nada despropositado pensar este processo nos termos em que o próprio Herberto equacionou a sua súmula de 2001, transmutando o conceito de Ezra Pound de punti luminosi para defender que o seu ato pretendia, e cito do próprio Herberto, em tempos de redundância, estabelecer apenas as notas impreteríveis para que da pauta se erga a música. Portanto, a grande finalidade do Herberto é, em tempos de redundância, acabar com a redundância, não é? Portanto, estabelecer a coisa de forma a que haja apenas notas impreteríveis para que da pauta se erga a música. E esta ideia de nota impreterível é absolutamente aguda, não é? Naquilo que ele pretende fazer. Podemos então considerar Betancourt, António José Forte e Cesarini como notas impreteríveis de uma pauta, neste caso histórico-literária, crítica, se quisermos, e por conseguinte extratos históricos que dariam um sentido acrescido à ideia de extração antológica que foi proposta pelo professor Gustavo Rubim para o entendimento da súmula como um ato de procura do veio central de uma poética. Portanto, a extração antológica seria aquilo que asseguraria que se procurasse de forma fértil este veio central de uma poética.
Admitindo então que nestes textos sobre estes autores, Herberto Helder simula uma súmula, à semelhança do que levou a cabo num único livro na antologia Edóil Heliodora, ao estabelecer, e agora vou citar Manuel Guzmão, um pequeno cânon estranho, que é o cânon do Edóil Heliodora, não é? Um pequeno cânon estranho, que é ao mesmo tempo um retrato de família ou a invenção de uma linhagem, no que é um sistema de encontros. Não é? E esta ideia da invenção de uma linhagem é de facto a ideia que me parece ser importante para entendermos esta circulação de vozes em Herberto Helder. Acrescente-se ainda que do primeiro para o terceiro dos textos dedicados a Bettencourt, Forte e Cesarini se verifica um claro processo de condensação, que não só reduz ou comprime a prosa herbertiana em termos meramente quantitativos, portanto o texto de Bettencourt é maior do que o texto dedicado a António José Forte, que é maior que o texto dedicado a Cesarini, eles são cada vez mais breves e mais concisos, como ainda suprime os limites entre a metalinguagem e a linguagem-objeto, a ponto de no texto sobre Cesarini eles se terem tornado tão indiscerníveis quanto em Photomaton e Vox, que é a obra de Herberto Helder, uma das obras de Herberto Helder de mais difícil classificação do ponto de vista do género textual, discursivo, literário, ou o que quisermos. Mas eu queria agora então concentrar-me no texto Relance sobre a Poesia de Edmond Bettencourt, que é um texto de 1963, que depois veio a ter um brevíssimo post-scriptum na reedição do livro que foi feita em 1999, e gostava de me concentrar nesse texto, sobretudo por três motivos. O primeiro é muito fácil, é empírico e poderia não ter importância nenhuma, porque tem a ver com o facto de Edmundo Bettencourt e Herberto Helder terem a mesma naturalidade, são ambos poetas do Funchal, da Madeira, da Ilha da Madeira, e todos sabemos o quanto a naturalidade e a natureza insulares podem ser muito determinantes para a constituição identitária de uma voz ou de uma personalidade biográfica ou literária. Mas os dois outros motivos, porque eu gostaria de me concentrar mais no texto dedicado de Bettencourt, é que poderão ser eventualmente mais decisivos. O primeiro deles tem a ver com o facto deste texto ser cronologicamente o primeiro texto que de facto Herberto Helder dedica enquanto texto lateral a um autor, e ainda se nos ativermos à cronologia, ser um texto que se situa num momento muito determinante para a produção poética do próprio Herberto. Estamos em 1963 e portanto estamos entre a publicação de O Amor em Visita, A Colher na Boca, Plumato, Lugar, que são anteriores, não é? Estamos no mesmo ano da edição dos Passos em Volta, a primeira obra em prosa publicada por Herberto, e da Aventura Experimental, que não deixaria de estar na base de Eletrónico-Lírica, título definitivo do texto A Máquina Lírica. E este ano, 1963, sendo um ano decisivo para toda esta configuração inicial da obra do Herberto Helder, é também determinante para a evolução da poesia portuguesa dos anos 60. Já que depois de 1961, que é talvez o annus mirabilis da poesia portuguesa da segunda metade do século XX, 1963 é com certeza um dos anos mais cruciais da década, graças à estreia de poetas como Nuno Guimarães ou Fernando Assis Pacheco, e ao aparecimento de obras com um valor geracional diferenciado, como a obra Metamorfoses de Jorge de Sena, que é publicada em 63, Poligonia do Soneto de Melo e Castro, O Cavalo Encantado de Vitorino Nemésio, A Doença de Gastão Cruz ou A Ocupação do Espaço de António Ramos Rosa, entre muitas outras. Portanto, é um ano que, do ponto de vista de uma espécie de confluência intergeracional de obras decisivas da poesia portuguesa, tem poucos equivalentes, não é? Há poucos anos que tenham este tipo de riqueza na divergência, porque se trata de autores de gerações diferentes a publicar livros que nas respectivas obras e no panorama da poesia portuguesa são absolutamente fundamentais e extraordinários. O terceiro motivo pelo qual eu dou especial importância a este texto é porque, apesar da modéstia que subjaz ao título escolhido para o prefácio, quando Herberto chama relance, está obviamente
a assumir uma posição humilde, não é, relativamente àquilo que está a fazer. Trata-se de um dos estudos mais declarada e completamente ensaísticos de Herbert Welder, se não mesmo o mais ensaístico de todos, não é? E nesse sentido vai um pouco ao encontro daquela apreciação que o Jorge Luís Borges faz sobre o prólogo, quando diz: o prólogo, quando os astros são propícios, não é uma forma subalterna do brinde, é uma espécie lateral da crítica. E o meu entendimento é que não há aqui, por parte do Herberto, esta espécie subalterna do brinde ao Edmundo Betancourt, mas sim uma espécie lateral de crítica. E, portanto, este texto de Herbert Welder está em total conformidade com aquilo que o Genet procurou sistematizar a propósito deste tipo de prefácios alógrafos, não é? Portanto, prefácios que não são escritos pelos próprios autores, ao detectar na sua dimensão crítica e teórica uma movimentação, e agora vou citar do Genet, para a fronteira que separa, ou antes para a ausência de fronteira que não separa nitidamente, o paratexto do metatexto e, mais concretamente, o prefácio do ensaio crítico. Não é? É isto que o Genet considera que caracteriza os bons prefácios feitos por autores diferentes do autor que assina o livro. Se a naturalidade de Edmundo Betancourt pode não ter sido determinante para a afinidade eletiva que se desenvolveu entre os dois poetas, a essa afinidade não foi alheio o facto de ambos terem frequentado um círculo literário e artístico muito facilmente identificável no final dos anos 50, com sede física nos conhecidos Café Gelo ou Royal. Os Café Gelo e Royal são, em Lisboa, dois cafés que quase se tornam protagonistas da vida literária em determinada altura, porque eram cafés onde se encontravam, sobretudo os surrealistas, mas ainda Carlos de Oliveira, o próprio Herbert Welder, etc. Portanto, são lugares que guardam nas suas paredes memórias absolutamente incríveis dessa época. E, portanto, eles tiveram a afinidade de terem frequentado esses dois cafés numa altura em que isso significava alguma coisa do ponto de vista literário, e de também terem colaborado na revista Pirâmide, que é uma revista literária muito importante, em cujos segundo e terceiro números, o último datado de dezembro de 1960, coincidiram Herberto e Betancourt, não é? Portanto, sendo de gerações bastante distanciadas, ambos publicaram no segundo e no terceiro números da revista Pirâmide, e Betancourt com uns significativos 6 poemas inéditos, na altura, acompanhados de um breve comentário crítico de Alfredo Margarido. Ainda assim, apesar do contexto coletivo, Herbert Welder não deixa dúvidas relativamente à razão originária do seu fascínio pela obra poética de Betancourt, suscitada em primeira instância por ser ela expressão, no entender de Herbert Welder, da, e cito, decisão de se manter intacto dentro da sua própria aventura, tendo assim preservado uma posição solitária resultante da concepção da individualidade sistemática que se afirmaria pelo incómodo e fecundo repúdio dos grupos. O que teria motivado, ainda nas palavras de Herberto, uma poesia extremamente pessoal e pouco referenciável às propostas das várias gerações que se irão sucedendo. Portanto, a primeira, isto é o início, a tal manifestação de humildade do Herbert Welder perante a sua leitura do Edmundo Betancourt. Só gosto da boca. E o primeiro aspecto que o Herberto pretende assinalar no Edmundo Betancourt tem a ver com o facto de, apesar de o Edmundo Betancourt ser conhecido a partir da publicação numa revista à qual está associada uma ideia de grupo, segundo ele, Herberto, o Edmundo Betancourt ter protagonizado uma aventura individual alheia às preocupações grupais. Não será preciso grande esforço para rapidamente compreendermos em que medida a apreciação de Herbert Welder a propósito da aventura individual de Betancourt, que aliás se vai repetir na atenção que dedica a António José Forte, porque Herberto depois, quando fala de Forte, vai ressaltar precisamente que o tributo de António José Forte ao surrealismo
cito, não viola o seu universo pessoal e o esquema que o traveja, não é? Portanto, aquilo que interessa a Herberto, mais uma vez, é o facto de qualquer um deles se manter, de certa forma, completamente imune às contaminações de grupo, não é? E manterem a sua singularidade. E, portanto, aquilo que Herberto valoriza em qualquer um dos dois, e volto a citar, é o facto da sua voz não ser plural. Não é direta ou sinuosamente derivada, não é devedora. Como toda a poesia, a verdadeira, possui apenas a sua tradição. Fim de citação. Ora, estas coisas que ele diz para elogiar, assim num plano imediato, quer o Bettencourt, quer o António José Forte, não é nada difícil percebermos em que medida elas são integralmente aplicáveis a si mesmo a Herberto Helder. Num gesto para que, de resto, já várias pessoas chamaram a atenção ao enfatizar o valor ensaístico dos textos prefaciatórios do Herberto para sustentar que neste, especificamente, como chamou a atenção, por exemplo, Luís Maffei, Herberto teria revelado de maneira bastante clara traços do seu próprio trajeto poético, não é? Portanto, sob uma espécie de, digamos, de capa de quem está a enaltecer virtudes de outros autores, aquilo que parece estar a acontecer é que, na realidade, ele está a fazer uma espécie, está a propor autodescrições através de um exercício crítico que é praticamente heteronímico, não é? Poderia ser, mas não é, uma interpretação abusiva esta. Se Herberto Helder não tivesse exposto com toda a clareza a sua poética do prefácio, agora autógrafo, na abertura compósita do livro Servidões, que é um livro tardio, já deste século, não é? Um dos seus últimos livros publicados, ao retomar textualmente a introdução à Doyle Eliadora de 1985. Só um parênteses para dizer, quando Herberto publica o livro Servidões, procede a uma espécie também de mistura e colagem de 3 textos anteriores, que ele tinha publicado noutras circunstâncias, que foram, por um lado, um texto publicado de forma avulsa numa revista, a introdução a Eloy Léliadora e um texto que ele tinha publicado na revista Telhados de Vidro em 2005. E aquilo que ele faz em Servidões é pegar nesses 3 textos, juntá-los e apresentá-los como uma espécie de texto introdutório. E nesse texto lemos isto. Todo o livro vai sendo o seu prefácio e o pós-fácio a inacessível e prontamente acessível evidência. E assim quero eu pôr em escrito rápido que ele, livro, com as suas vozes últimas, incita quem puder a poder encontrar a razão das razões, pessoal, e o fundamento agora inabalável de uma figura da realidade que apenas manifesta se torna encontrada como única. O que se faz segundo as posses dos encontros. Neste sistema não deixa a natureza que entre em outras linhas. É um gnómon para ajuste de certas horas, marcando a dominação e os passos de um sol pessoal. Fica indiscutível que é uma carta de teor e de amor, múltipla e unívoca, e doada e ferozmente parcialíssima. Aqui está a chave disto tudo, não é? Ferozmente parcialíssima. Nesta perspectiva, parece ser menos digno de nota o facto de Herberto insistir no conceito de aventura, a partir de Apollinaire e numa inclinação bastante frequente no seu discurso naqueles anos, do que o modo como leu os fatores estruturantes da aventura individual de Edmundo de Bettencourt, convertendo o seu relance sobre a poesia de Bettencourt numa espécie de relance de dados, para usarmos e deslocarmos a sugestiva transcriação de Haroldo de Campos sobre o título de Mallarmé. O que acontece neste relance de dados é que ele visivelmente reforça a percepção de que Herberto enuncia no prefácio à poesia de Bettencourt, prioritariamente, traços do seu próprio trajeto poético. Note-se desde logo, para começarmos aristotelicamente pelas coisas primeiras, que em nenhum momento o autor de Cobra faz referência explícita à ruptura efetiva com a revista Presença, que é de Edmundo Bettencourt, com Miguel Torga e Branquinho da Fonseca, protagonizar em 1930, ruptura absolutamente fundamental para a formação do percurso individual de Bettencourt, conforme viria a esclarecer o próprio nos anos 40, já depois da extinção da revista.
E nesse esclarecimento, Bettencourt procurou reconstituir os seus desígnios iniciais e sublinhou que o objetivo fundamental fora libertar o artista de tudo o que pudesse comprimir, falsear ou perverter as suas criações através da demolição de certos convencionalismos da forma, dos temas, certas exterioridades e preconceitos académicos, pois o artista deveria encaminhar-se, ainda segundo Bettencourt, num caminho sem artifício para a verdadeira originalidade. No entender de Edmond Bettencourt, portanto, tais princípios haviam conduzido, em particular pelas mãos de José Régio e João Gaspar Simões, à fixação de uma larga noção de modernismo. E sobre a cisão que teve com a revista e com os companheiros de revista, reforçou a ideia de que ela se havia dado por coerência e fidelidade dos três dissidentes aos pontos de vista dos primeiros tempos, numa atitude de protesto contra o enquadramento do artista em fórmulas rígidas que Presença, nessa altura, estava em risco de aceitar. Ora, no relance histórico-literário que Herbert Welder propõe, contudo, parece ter sido muito mais importante resgatar Edmond Bettencourt dos laços de família que ele nunca repudiou na totalidade, em nome de um olhar assumidamente informado pelo incontornável ensaio de Eduardo Lourenço, de 1961, Presença ou a Contra-Revolução do Modernismo Português, estudo de um inusitado poder que matou quase definitivamente, inviabilizando qualquer esforço de ressurreição, o segundo momento modernista português. E, portanto, isto, de certa forma, cirurgicamente dirigia a discussão do complexo debate histórico e ético-estético entre o neorrealismo e o surrealismo, a que, na verdade, a aventura de Edmond Bettencourt se mantivera bastante indiferente. Depois poderemos falar um pouco sobre isto para quem não conhecer, este ensaio do professor Eduardo Lourenço, que há uns dias teria festejado os seus 100 anos e que podemos festejar de qualquer forma, é um dos ensaios mais impactantes na crítica literária portuguesa da segunda metade do século XX, porque é um ensaio graças ao qual praticamente se deixou de ler os autores da Presença à luz desta ideia de que eles teriam significado uma espécie de contra-revolução do modernismo português, portanto, relativamente àquilo que teria sido a revolução protagonizada por Pessoa, Sá Carneiro e Almada Negreiros. O primeiro gesto deste também filho de Álvaro de Campos é uma espécie de quadratura do círculo inteiramente compreensível, pois a partir do momento em que Herbert Welder assimila o conceito proposto por Eduardo Lourenço, esse da presença como contra-revolução, o seu radical entendimento do ato poético como ato revolucionário, e esse entendimento tem um epicentro moderno em Pessoa e na aventura de Orfeu, fica imediatamente refém da perspectiva histórica de Lourenço, impossibilitando assim Herberto de reconhecer em Bettencourt uma, apesar de tudo, forte ligação ao presentismo que também ele ajudara a implantar. É neste sentido mais ou menos intencional que Herbert Welder extrai sumariamente da obra de Bettencourt o primeiro livro, O Momento e a Legenda, por nele aparecerem, e cito ainda alguns exemplos quase típicos da poesia presencista, como se a obra de estreia, e que a obra de estreia de Bettencourt, que foi a única durante 33 anos, não fizesse parte da obra de Bettencourt, isto é, como se também ela necessitasse de uma súmula a que o próprio Herberto acaba por proceder em registro antologizador, já que mais adiante vai observar com um tom paternalista que o grande valor da evolução da poesia de Bettencourt, com corolário em poemas surdos, que é o título de um outro livro, estaria no facto de ela se ter, e cito do Herberto, desembaraçado do fardo do narrativismo presencista. E reparem, fardo que não era fardo nenhum para o próprio Edmond Bettencourt. O Herbert Welder é que decide que aquilo era um fardo para ele. Significativamente, a extração de Herberto opera-se no sentido inverso da que viria a fazer o crítico Oscar Lopes, anos mais tarde. Ao reconhecerem o momento e a legenda, um processo de interiorização de impressões ou experiências, que por amplificação ofereceria a sua equivalência em termos de metáfora ou de transfiguração, promovendo um efeito de originalidade ou acerto das imagens, que situaria o livro entre um legado decadentista, uma inclinação expressionista e uma predisposição surrealista. Lembremos, aliás, que é justamente neste livro, não é? É já neste livro, O Momento e a Legenda, que é o primeiro livro de Bettencourt que Herberto tenta fazer de conta que não existe, é já neste livro
que Edmundo Betancourt inclui o seu importantíssimo poema Cinema, que é um poema onde Betancourt muito cedo promove uma aproximação entre a imagem cinematográfica e a imagem poética, ao terminar com estes versos: cinema, mais que tudo nos dás o sonho que das almas sobe nas imagens dos poetas. Este poema é um poema historicamente importante, sobretudo neste sentido, ao contrário do que aconteceu na arte e na cultura brasileiras do início do século XX. Em Portugal há uma demora bastante grande em o universo do cinema aparecer com uma expressão significativa na literatura e muito em particular na poesia. No caso brasileiro, essa relação é quase imediata. O João do Rio está a publicar um livro chamado Cinematógrafo logo na primeira década do século, não é? Portanto, ainda antes de 1910. Sabemos o quanto o Mário de Andrade, o Osvaldo, etc., tinham uma linguagem cinematográfica logo nas primeiras obras que publicaram, nomeadamente o João Miramar e o Serafim Ponte Grande do Osvaldo são claramente vinculados a esse universo. E em Portugal, talvez com exceção em alguns momentos mais tardios de Almada Negreiros, não houve essa expressão imediata de uma ligação ao universo do cinema na literatura e na poesia. E, portanto, este poema de Edmundo Betancourt é um poema que, desse ponto de vista, é quase historicamente importante, não é? Porque nele se promove essa eventual ligação que depois na teoria e na crítica aparecerá muito, por exemplo, nos textos do Mukarovsky, esta eventual ligação entre as imagens do cinema e as imagens da poesia, não é? E isto, no contexto da época do estado da poesia portuguesa, foi bastante importante e, diria até, inovador. Bom, o que acontece é que Oscar Lopes destaca já no primeiro livro de Edmundo Betancourt, esse a que Herberto não quer dar importância, os modos de aparição de uma interior paisagem, e a expressão é do próprio Edmundo Betancourt, é a interior paisagem, que tanto vai interessar ao autor de Lugares, que é um título de um dos textos do Herberto. A ponto de lhe permitir construir uma tipologia histórico-literária a partir da obra de Betancourt e do seu próprio conceito de revolução. Revolucionar, propõe Herberto epigramaticamente, equivale a imaginar, a ser individual. Portanto, a equivalência é esta para Herberto. Revolucionar equivale a imaginar, a ser individual. Aliás, há uma intervenção em Fotomaton e Vox em que ele diz isto programaticamente: sou a favor da minha revolução, não é? Portanto, nós percebemos o que é que efetivamente significa a revolução para ele. Esta formulação, ou estas formulações e a respectiva terminologia são românticas, sem dúvida, não é? Porque colocam em lugares de destaque os polos criadores da imaginação e do indivíduo. E, portanto, constitutivas da modernidade, que se prolonga e consolida com Rimbaud e o surrealismo, mas servirão sobretudo a Herbert Welder para esboçar um panorama histórico da poesia portuguesa, sua contemporânea, que lhe valeria de imediato acesos ataques, conferindo, porém, todo o sentido, mais uma vez, àquilo que acabará por exprimir à entrada de servidões. Creio haver quem nasça de si próprio, e significa talvez isto, que nada tem a ver com a história, que a criei eu à história, passe a megalomania, se o é. O leitor que decida, não é? Qual é o grau da megalomania. Em devido tempo, Derrida chamou a atenção para este aspecto na sua leitura de Hegel, atribuindo aos prefácios, por oposição às introduções, um valor vinculatório a uma historicidade mais empírica, por responderem a uma necessidade de circunstância. Portanto, o Derrida, na disseminação, diz isto, não é? Que talvez haja uma diferença do ponto de vista contextual entre aquilo que é a enunciação própria de um prefácio relativamente à enunciação que nós encontramos, por exemplo, numa introdução, ou num texto que se chama introdução, uma vez que, em geral, os prefácios estão vinculados a uma historicidade mais empírica e respondem àquilo que ele considera ser uma necessidade de circunstância. A leitura de Derrida parece adquirir toda a pertinência quando, no prefácio aos poemas de Betancourt, Herbert Welder decide, sem qualquer contemplação, e cito: nós somos um povo infeliz, já que logo após o provincianismo presencista surgiu o novo cancioneiro.
Ora bem, o Herberto nesta frase liquida dois grandes momentos da história da literatura portuguesa pós-pessoana, se quisermos, não é? Que seria esse ligado à revista Presença, que ele considera ser provinciana, não é? Portanto, o provincianismo presencista, e assim anula qualquer valor de qualquer escritor presencista, e logo em seguida esta referência ao Novo Cancioneiro, para quem não estiver a par, é a referência a uma coleção de livros de poesia, que a par de uma coleção de livros de prosa chamada Novos Prosadores, assegurou, digamos assim, uma espécie de implementação da literatura neorrealista em Portugal, nos anos 40. Não é? A literatura neorrealista a que está talvez mais próxima do romance regionalista e nordestino da década de 30 no Brasil, porque é aquele momento que na literatura portuguesa é condicionado por uma literatura com preocupações marxistas, não é? Porque é determinada pela ideologia marxista. E, portanto, e que vai, na realidade, ser bastante central naquilo que se produz, sobretudo nos anos 40. E, portanto, o Herberto considera que nós somos um povo infeliz, já que logo após o provincianismo presencista, que teria dominado os anos 30, surgiu o Novo Cancioneiro, anos 40, não é? Portanto, teríamos ali 2 décadas, segundo ele, de grande infelicidade. Referindo-se no post-scriptum de 99 à data da produção do prefácio, Herberto volta a assinalar que ela se inscrevia ainda no tempo da ditadura neorrealista. Isto é muito curioso porque o neorrealismo se contrapunha à ditadura efetiva que vigorava em Portugal nessa época, não é? E o Herberto, de uma forma que é quase cínica, não é? Mistura os termos e, portanto, diz que em 1963... estava a escrever num tempo que era ainda da ditadura neorrealista, que aliás rima com salazarista, e acrescenta que se alegrava de não estar contido naquele espaço senão como vítima, não é? Portanto, segundo ele, nos anos 60, ele seria uma vítima desse espaço literário no qual vingava essa ditadura neorrealista. A avaliação de Herbert Welder, logo em 1963, insere-se no seu propósito revisionista, que em geral dita a leitura introdutória do significado individual da obra de Edmundo Betancourt. Ela seria individual justamente por se ter desembaraçado dos males presencistas, por se ter mantido aliada dos vícios neorrealistas e por ser exemplo de um surrealismo, digamos, tipológico, também ele liberto daquilo que no surrealismo, em especial o português, Herberto entendia já serem constrições grupais, isto é, institucionais. Aspecto que, aliás, vai estar logo no início do texto dedicado a António José Forte, no qual ele diz que a sua poesia não é um lugar comum surrealista e que lhe valerá acesos postulados numa conhecida autoentrevista de 1987, bem como em muitas páginas de Fotomaton e Vox. Há muitas pronunciações do Herberto acerca do surrealismo que estão dispersas em várias circunstâncias, mas que encontramos de forma muito sistemática em Fotomaton e Vox. Coisas como o surrealismo nunca existiu, nunca há surrealismo, o surrealismo faz parte dessa merda, temos de aturar todo o aborrecimento de uma velha modernidade, Fernandes Pessoas, surrealismos, a política com metonímias, a filosofia rítmica, as pequenas tradições de certas liberdades, acabou-se, não é? Portanto, são vários estes momentos quase epidérmicos em que ele se vai pronunciando de forma bastante violenta contra um tipo de surrealismo que não apreciava. E aqui tem um excerto dessa autoentrevista, não é? Especiarias leves, truques, pronta a servir a sopa, não é? É tudo completamente a vilipendiar aquilo que ele não apreciava no surrealismo. Portanto, numa perspectiva mais alargada, julgo que não será de todo descabido incluir este ensaio de Herbert Welder sobre Edmundo Betancourt num conjunto capital de textos programáticos saídos da pena de poetas que, à entrada da década de 60, visaram justamente promover um entendimento da poesia que a protegesse dos vários tipos de constrangimento exterior e a priorístico impostos por uma qualquer comunidade ou instituição. Se pensarmos no texto de Herberto como sendo um texto passível de se juntar a outros textos da época com estas características, o relance, não é este relance,
teria um valor ensaístico e histórico-literário equivalente, pelo menos, ao prefácio de Jorge de Sena, a Poesia 1, de 1961, portanto, muito próximo, e ao texto Poesia e História de António Ramos Rosa, divulgado nesse mesmo ano. E talvez a estes pudéssemos também juntar um texto como o texto de Rui Belo sobre a poesia nova, que é também um texto fundamental da época. Ora, os textos, as propostas histórico-poetológicas, tanto de Jorge Sena quanto de Ramos Rosa, adquiriram uma força muito especial nos anos que lhes seguiram, pelo facto de cada um dos dois poetas ter concentrado a sua argumentação num conceito-chave poderoso, ou seja, tanto o prefácio autógrafo que Jorge de Sena escreve para apresentar o primeiro volume da sua poesia, quanto este texto, Poesia e História, de António Ramos Rosa, que agora está no volume Poesia, Liberdade Livre, são textos que têm tido muita fortuna do ponto de vista da sua leitura enquanto textos decisivos, muito por estarem ancorados em conceitos-chave acerca dos quais depois é fácil oferecer, digamos, sínteses explicadoras. No caso de Sena, o conceito é o conceito de testemunho, que lhe permitirá articular fatores tão complexos quanto o fingimento pessoano, a autenticidade seniana e um propósito de vigilância e de responsabilidade artísticas desvinculadas das suas prescrições neorrealistas. No caso de Ramos Rosa, o conceito-chave é o conceito de liberdade livre, não é? Que dá título ao livro e que é obviamente um conceito que vem de Rimbaud, garantia de um entendimento da atividade poética de linhagem rambaldiana, que no entanto não descurasse a descoberta e a denúncia de um mundo cruel e desumano, isto é, essa compulsão rambaldiana para transformar o mundo pela imaginação. Ora bem, quando 2 anos mais tarde, em 63, também Herberto leva a cabo uma interpretação da história da poesia portuguesa do século XX, será que nos é possível identificar na sua proposta um conceito-chave que, à semelhança dos de testemunho e liberdade livre, a um tempo concilie aspectos dispares dessa história e funcione como uma súmula lexical ou terminológica ou vocabular de uma arte poética individual? Sem dúvida que sim, já que na apresentação entusiástica que Herberto nos oferece do livro Poemas Surdos, de Edmundo Betancourt, depois de sugerir que o seu autor teria caminhado em direção à modernidade e à originalidade graças a uma nova concepção do discurso, Herberto conclui: o segundo passo é talvez ainda mais importante. Poderei chamá-lo, para simplificar, embora tal simplificação comporte riscos, o encontro com a imagem. Portanto, testemunho para Jorge de Sena, liberdade livre para António Ramos Rosa, o encontro com a imagem para Herberto Helder. Eis o conceito-chave de Herberto, que poderíamos até hifenizar, colocar em hífenes, não é? O encontro com a imagem como se fosse uma única palavra, não é? Uma espécie de holofrase. Não vou hoje debruçar-me sobre as várias modalidades que a significação estruturante desta noção foi assumindo ao longo dos quase 60 anos de criação poética de Herberto Helder. Trata-se de um estudo de uma enorme complexidade e extensão que tem sido desenvolvido por inúmeros grandes leitores de Herberto, contando com o Luís Maffei, de quem já falei, a Rosa Maria Martelo, Rita Novas Miranda, etc. E esse estudo tem sido feito, não é? Interessa-me aqui reconstituir-lhe a genealogia que o próprio Herberto lhe atribui com a mediação de Edmundo de Betancourt, no sentido de tentar tornar claro em que medida, em última instância, a poesia de Edmundo de Betancourt acabaria por funcionar como uma espécie de interpretante, também no sentido semilógico do termo, da poesia herbertiana propriamente dita. Ora, Herberto elabora uma história concisa dos encontros com a imagem na poesia moderna, que, segundo ele, poderiam apresentar-se como parte dos alicerces desse encontro detectável no livro Poemas Surdos de Betancourt, livro até então inédito, que, no entanto, reunia poemas compostos já entre 1934 e 1940. Em termos muito cronológicos, coincidindo, portanto, com os anos finais da presença, com o início da polémica entre presencistas e neorrealistas e com as ainda tímidas aparições em Portugal de uma certa consciência do surrealismo. E não deixa de ser digno de nota
que as primeiras ocorrências no discurso crítico de uma metalinguagem na esfera do surrealismo se tenham precisamente aplicado à obra de Bettencourt logo no início dos anos 40. Não é? O surrealismo português é um surrealismo que está cronologicamente muito desfasado do surrealismo francês nas suas primeiras manifestações. E lemos então: quando pensamos que esses textos foram escritos, os de Edmundo de Bettencourt, publicados depois em poemas curtos, quando pensamos que esses textos foram escritos num tempo em que imperava a estética presencista e começava a instalar-se o dogma neorrealista, não podemos deixar de sentir um estremecimento. Esses poemas são, ao lado de algumas composições de António de Navarra e Vitorino Nemésio, a quase única reconfortante liberdade da poesia portuguesa antes do aparecimento de Mário Cesarini e António Maria Lisboa. Como um poeta português, situado entre o presencismo e o neorrealismo, pôde levar a efeito essa tarefa nos anos 30, 40, é coisa que me surpreenderia se eu não acreditasse haver homens em todas as circunstâncias capazes de preservar a sua individualidade e corajosos bastante para a marginalidade e a solidão. A imagem, postula Herberto, sugerindo que o termo deve ser tomado com o sentido que uma moderna nomenclatura lhe possa dar, conduzirá o poeta aos domínios da analogia, isto é, a uma nova noção das relações entre os elementos do real. Isto são palavras do próprio Herberto, não é? Portanto, a imagem conduzirá o poeta aos domínios da analogia, isto é muito baudelairiano, não é? Isto é, a uma nova noção das relações entre os elementos do real. A síntese é de uma clareza absoluta. Herberto reconhece em Edmundo de Bettencourt um decisivo afastamento de qualquer propósito realista ou naturalista assente num entendimento da imagem em termos de imposição perceptiva ou retiniana, para identificar nele antes a presença indefetível da imagem de valor associativo e analógico, o que nos lembra uma expressão do Herberto que é memória-montagem, não é? Irredutível a uma interpretação mimética. Quer dizer, aquilo que ele próprio mais tarde viria a qualificar como, e cito do Herberto, ciência selvagem de investigar a força por dentro dos olhos. Ciência selvagem de investigar a força por dentro dos olhos. Esse movimento das mãos contra o espelho, e que o próprio Edmundo de Bettencourt sintetizara já epigramaticamente em 2 versos do seu livro de estreia, Cego-me a vê-lo, imagem de miragem, ou sem olhar, visão mais forte. Isto é do Herberto, ciência selvagem de investigar a força por dentro dos olhos, e Cego-me a vê-lo, imagem de miragem, é de Edmundo de Bettencourt, tal como sem olhar, visão mais forte. Se quisermos entender agora isto à luz das palavras mais em prosa de Herberto, bastaria lermos este excerto, que é um pouco longo, mas que é altamente esclarecedor. O insólito das imagens e das metáforas, o clima sufocante, a obliquidade da emoção, a medida onírica, o delírio gelado e noturno são aspectos seus menores ou fortuitos. Suponho que assentam precisamente na ideia de que a poesia não se propõe criar uma realidade poética a partir da realidade comum, mas criar uma realidade independente que se basta a si mesma e seja ela própria uma finalidade. A noção do poema como uma vida, organismo com leis específicas e realidade autónoma, é possivelmente a mais revolucionária proposta da lírica moderna, ideia nascida em Rimbaud, embora parcelar e timidamente crescida ao longo de muito tempo, determina o grande salto da poesia contemporânea, libertando-a de certo servilismo em relação aos quadros vitais e à experiência humana. Que a verdade está na imaginação não seria descoberta nenhuma, mas procurar que a própria imaginação deixe de contar com a tradição da realidade para a conquista de uma verdadeira vida, e que, sobretudo isso, a imaginação encarrega o poema de realizar o ato de um corte decisivo com os princípios do humanismo e da experiência histórica do sentimento, da ética e da cultura, é algo de soberbamente arrojado. E tudo isto é dito a propósito de Edmundo de Bettencourt.
Pelo que, em Bettencourt, como em Herberto, parece ser absolutamente válido o diagnóstico de Silvina Rodrigues Lopes, no livro A Inocência do Devir, quando conclui que aquilo que é fundamental não é a construção de uma imagem acabada, mas o modo como se estabelecem ligações. O que explicaria ainda que em Herberto a comparação não seja uma relação de identidades, mas um indicador de um uso analógico da linguagem. Trata-se, pois, exatamente daquilo que, num estudo já antiguinho, mas continua a ser bastante útil, que Bedi Varga problematiza na sua proposta da tipologia poética. A poesia associativa, lembra que Bedi Varga, é levada a aceitar a existência de relações analógicas entre o real e o irreal, o conhecido e o desconhecido. A associação supõe a analogia supõe a unidade, uma qualquer unidade não dividida e não hierarquizada do universo. Em última instância, acrescenta aqui Bedi Varga, a poesia associativa distinguir-se-ia da poesia sentimental e da discursiva por ser simultaneamente mais restrita e mais vasta. Mais restrita porque o seu domínio vê-se cada vez mais estreitado. Ela não poderia acrescentar-se a outra coisa, é intraduzível e é-lhe impossível dizer o que outros meios linguísticos podem igualmente exprimir. Não é? E no final de toda esta reflexão que Bedi Varga faz para tentar distinguir o que é uma poesia discursiva de uma poesia sentimental e uma poesia associativa, diz isto que é absolutamente decisivo para esta leitura de Herberto. As três concepções, discursiva, sentimental e associativa, parecem representar as três atitudes teóricas extremas. Poesia das ideias, poesia dos sentimentos e poesia da imaginação. Poesia social, poesia individual e poesia total. Poesia total, ou em termos mais próprios de Herbert Welder, poesia toda, não é? Que é o título de uma das suas coletâneas de poesia. O certo é que a imagem que Herberto encontra na poesia do autor de ligação, Bettencourt, é essa mesma de linhagem barroca, simbolista, futurista, imagista, surrealista, que no entanto não é totalmente nenhuma destas coisas. É todas elas e não é nenhuma delas, não é? Diz Herberto, chamar imagistas ou surrealistas aos textos de Bettencourt desta altura parece-me pouco louvável esforço de enquadramento. Próprio só de gente a quem incomoda que o ato pessoal não seja reportável a linhas estabelecidas. Conclui Herberto muito coerentemente a meio do prefácio de 63. No seu entender, e apesar dos hipotéticos encontros que ele admite que Bettencourt possa ter tido com autores imagistas e surrealistas, a imagem de Bettencourt distinguir-se-ia da imagem imagista pela falta de propósito em criar uma imagem como realidade final de um movimento psicológico, além de possuir em Bettencourt valor menos representativo do que dinâmico. Todavia, numa perspectiva bastante divergente, a imagem de Bettencourt só se distinguiria da imagem surrealista por motivos de ordem periodológica, isto é, aquilo que Herberto insinua é que a imagem de Edmond Bettencourt não pode ser surrealista se se pensar num típico estilo literário datado de 1920 e tal, 30 e tal, França, de cuja lição não haveria vestígios no autor de Rede Invisível. Mas ela é surrealista se do conceito se retirar a sua significação periodológica, logo superficial, e nele se puder entrever uma significação tipológica e, portanto, imanente e transhistórica, que possa vincular a poesia de Edmond Bettencourt a obras como as de Rimbaud ou Ângelo de Lima, ao sensacionismo e ao interseccionismo de Sá Carneiro e de Pessoa, a Saint-Paul Roux, Pierre Reverdy ou St. John Peirce. E é aqui que Herberto coloca esta questão: não será surrealista, despido o termo do equívoco geracional, todo aquele que transpôs a noção tradicional da realidade? Nesse sentido, Bettencourt, poeta moderno, é surrealista. Não há automatismo nem desestruturação sintática em Edmond Bettencourt, como certamente não os há em Herbert Welder. E Herbert Welder enuncia uma microteoria sobre o assunto no prefácio que faz depois à obra de António José Forte. Mas a verdade é que os poemas de Bettencourt, que Herberto destaca no corpo do seu prefácio, são peças exemplares no que diz respeito a este equacionamento tipológico da imagem surrealista. Com efeito,
É nesses objetos terríveis respirando na sombra que podemos encontrar isto, enquanto os elefantes pela floresta galopavam no fumo do seu peso. Isto são os versos de Bettencourt, portanto seria uma espécie de antologia de Bettencourt que Herberto vai dispersando pelo seu prefácio, não é? E portanto, nessa antologia, nesses excertos, nessa súmula, podemos encontrar estes elefantes que pela floresta galopavam no fumo do seu peso. Isto é de Edmond Bettencourt. Noites vazias onde se assiste ao crescimento do silêncio a devorar as nuvens e ao voo incansável e monótono das aves brancas do cérebro, onde as ferocidades são ternuras desmaiando na estepe adivinhada e o amor abre goelas bocejantes nos côncavos da ausência do espaço. Noturnos em que a luz cegante é um anjo. Vigílias que vigiam um riso irónico das dentaduras alvas da neblina. Atmosferas onde, pela vertente anil da noite, rolam cabeças que se apagam. Circunstâncias próprias de um dia já sangue, erguendo e triturando o edifício. Tudo isto é de Edmond Bettencourt, extraído por Herbert Welder, o tal presencista do provincianismo de que Herbert Welder quer resgatá-lo. A extração a que procedia em alguns dos poemas de Edmond Bettencourt, que Herberto explicitamente isola no seu texto, serve sem dúvida ao propósito de elaboração de uma súmula surrealista, como se assim Herberto também praticasse um dos seus exemplos, que é um texto em que Herberto diz: eis como que uma coisa como que nos interessa, destruir os textos. No fundo é isso que ele faz, ele destrói e reconstrói a textualidade de Edmond Bettencourt. Assim fragmentários, desculpem, os versos extraídos constroem uma evidência que resulta justamente dessa destruição dos textos que tanto nos interessa enquanto gesto amputativo, compilatório, putativo. Talvez seja, porém, enriquecedor atentar agora nos restos, nas ruínas, nos versos traídos pelos versos extraídos. Nesse lugares, encontraremos ainda ao ar livre uma amazona que deixava a boca no sumo das laranjas, guardadora da sempre nova faísca incendiária. Isto é de Edmond Bettencourt. Esta amazona que deixava a boca no sumo das laranjas, guardadora da sempre nova faísca incendiária. Mas a questão que se coloca é, ou seria antes uma laranja com facas e garfos em volta, ainda recebendo gota a gota a sua árvore, que dotasse o poeta de uma atenção vertiginosa. A primeira laranja é de Edmond Bettencourt, a segunda laranja é de Herbert Welder e é, aliás, um dos elementos mais conhecidos da poesia de Herbert Welder. Portanto, na sequência disto também encontramos, ou podemos encontrar, se procurarmos bem, uma vigília de Edmond Bettencourt, onde surge, coberto de silêncio, o homem que desde sempre morrera trucidado, pelo que o seu sangue caía enquanto andava. Ou seria antes o sangue cheio de letras de Herbert Welder? E, só para nos ficarmos por uns poucos exemplos, um abrigo, também de Edmond Bettencourt, onde presa da chuva corre a prostituta, corre presa. Ou seria antes mulheres correndo, correndo pela noite, o som de mulheres correndo, lembradas, correndo como éguas abertas. Eis a força performativa de um idioma ou de um idioleto bífido, ou daquilo que Herberto virá a glorificar no texto que dedica a António José Forte, e de onde cito: glorifico a inspiração se consegue apoiar-se na regra dos seus próprios vocabulários, os vocabulários próprios, os secretos, os de inspiração intransferida. Na abertura de Uma Faca nos Dentes, Herberto menciona esse mesmo vocabulário que ilumina e atinge o redobrado leitor moroso como um relâmpago, logo à entrada de Atmosferas de Edmond Bettencourt, quando se lê devagar. Uma faca de seda vem cortar a atmosfera das lâmpadas elétricas.
coisas elétricas na poesia. Uma faca sem lâmina, que é paradoxal, mas literalmente uma faca de 2 gumes, assim como o prefácio que Herberto Helder dedica a Edmundo Betancourt, procurando cortar o fogo com a sua própria faca. E quem não queria uma língua dentro da própria língua, lê-se naquela primeira epígrafe, não é, que li. A lografia foi a primeira palavra que usei neste texto. Gostaria agora de a substituir por uma outra, que exprimisse com mais rigor esta maneira sagaz de trazer cada coisa até à própria labareda. E, portanto, talvez pudéssemos, sem grande prejuízo, substituir a palavra alografia pela palavra autografia, que é ainda mais uma palavra tão do gosto do Cesarini. Bom, muito obrigada. Era assim, para início de conversa, era isto que eu queria partilhar convosco. Joana, você pode tirar o seu texto? Peço desculpa, slides, claro. por favor. Joana, acho que todos nós estamos assim motivados mesmo para ler o Helder a partir da sua leitura, né? Como é que você vai dialogando, fazendo dialogar, o que ele vai fazendo, construindo a língua dentro da língua, né? Como você foi mostrando. Eu acho que é uma fala bastante importante para os alunos, para nós. Eu não estou vendo nenhuma questão, mas eu estou abrindo para as pessoas que quiserem falar. Professora Vera Bastazin, que é professora do nosso programa. Então, Vera, por favor. Olá, Joana. Um prazer ter ouvido você, bastante interessante o seu enfoque. Eu já conhecia um pouco do poeta, mas eu gostei muito desse foco que você deu pelo viés ensaístico e crítico, né? Que eu já não conhecia. Então, para mim, teve muita informação interessante e realmente nova. Mas o que eu queria te perguntar, que suscitou na sua fala, não está ligado ao poeta, mas é uma questão que eu tenho perseguido um pouco, e você tocou na questão do novo cancioneiro, que eu não conheço muito. E quando você fez os comentários sobre o novo cancioneiro, eu fiquei me perguntando se isso teria a ver com vou chamar assim, de uma tendência da literatura portuguesa ao saudosismo. Existe alguma relação aí, né? E eu faço essa pergunta porque eu realmente conheço pouco do Novo Cancioneiro, talvez sejam coisas distintas, mas despertou essa curiosidade. Eu queria te ouvir um pouco sobre a questão. Muito obrigada e muito obrigada pela escuta atenta. Bom, na realidade a resposta rápida seria não, isto é, do ponto de vista histórico-literário, o saudosismo está muito ligado à figura do Teixeira de Pascoais, não é? Que coincidiria com um momento especulativo e literário associado à figura do Pascoais, da revista Águia, e portanto um momento... por um lado pré-Orfeu, digamos, modernista, não gosto de usar estas generalizações, mas só para situarmos do ponto de vista cronológico, e depois até minimamente coincidente com a emergência desse, ou com o desenvolvimento disso que nós hoje em dia chamamos modernismo, se pensarmos que, por exemplo, o Pessoa começa a publicar os seus primeiros textos críticos conhecidos nesse contexto e no contexto dessa relação com a Águia, não é? Portanto, do ponto de vista histórico-literário, digamos, trata-se de alguma coisa que está muito vinculada a essa figura do Teixeira de Pascoais. Aquela referência que o Herberto aqui faz ao Novo Cancioneiro é uma referência muito específica a uma coleção de livros. É curioso porque quando nós olhamos para as primeiras tendências da literatura portuguesa das primeiras décadas do século XX,
elas em geral ou estão ligadas a eventos, ou estão ligadas a revistas, ou estão ligadas a coleções, não é? Parece que há sempre qualquer coisa materialmente reconhecível que de certa forma tutela os movimentos e as tendências. E, portanto, no caso do primeiro e do segundo momento modernistas, as associações mais fáceis são sempre feitas com as revistas, não é? A revista Orfeu e a revista Presença, ao contrário do que acontece, por exemplo, no caso brasileiro, em que nós associamos um primeiro momento modernista à Semana de Arte Moderna, que não é uma revista, não é uma publicação, não é um conjunto de eventos. No momento em que há uma espécie de ruptura ideológica com aquilo que alguns entendiam ser uma espécie de indiferença da arte e da literatura relativamente àquilo que se passava no mundo exterior, social, político, etc., nesse momento é que se desenvolve aquilo que na história da literatura portuguesa é conhecido agora como neorrealismo, que é uma tendência que começa a impor-se muito no final da década de 30 e no início da década de 40 do século XX. E esse contexto tem uma configuração muito específica, que é, por um lado, ele elabora-se em luta com a revista Presença e com os autores da Presença, há mesmo uma polémica, e a polémica basicamente polarizava a ideia de que havia na Presença uma espécie de culto esteticista da arte pela arte que seria indiferente aos problemas do mundo, numa altura em que, particularmente na Europa, se vivia a Guerra Civil de Espanha, em que Portugal estava num momento político complicado, em que estava a ter início a Segunda Guerra Mundial, aquilo que viria a ser a Segunda Guerra Mundial, etc., e são esses escritores que virão a ser conhecidos como os escritores neorrealistas que acabam por organizar as suas obras de uma forma sistemática em duas coleções. Uma coleção é essa coleção Novo Cancioneiro, que foi uma coleção que foi publicando a partir do início dos anos 40, tenho a ideia que o primeiro volume é de 42, foi publicando obras, a maior parte delas de estreia, de poetas que de alguma forma queriam identificar-se com essa perspectiva neorrealista da literatura, e a outra coleção é uma coleção de ficção, que é a coleção Novos Prosadores, que da mesma forma reuniu uma série de escritores que foram publicando as suas obras dentro dessa perspectiva neorrealista. De um ponto de vista muito simplista, mas muito simplista e simplificado mesmo, nós poderíamos dizer que o neorrealismo se caracteriza por ter um entendimento da literatura condicionado por ideias marxistas. Portanto, trata-se de um entendimento programático e politicamente empenhado do que é escrever literatura, e o empenho político está fundamentalmente concentrado no problema da luta de classes, da relação entre opressores e oprimidos, e no modo como isto se exprime, por um lado, nas relações de trabalho e, por outro lado, naquilo que tem a ver com a propriedade, não é? com o direito de propriedade. E, portanto, há uma espécie de bipolarização de figuras entre aquilo que seriam, por exemplo, num contexto urbano, operários e donos de fábricas, por exemplo, e aquilo que seria, portanto, sempre na perspectiva proletária, e aquilo que seria num contexto rural, camponeses e donos de terra, não é? Aquilo a que o Carlos de Oliveira chama os pequenos burgueses, não é? Portanto, que seriam os proprietários. Portanto, o neorrealismo, como eu disse assim de passagem, se quisermos encontrar um equivalente na literatura brasileira, estaria muito mais próximo daquilo que fizeram vários, sobretudo ficcionistas na década de 30, que são os ficcionistas que, fora do eixo Rio-São Paulo, não é? Que tinha marcado sobretudo um certo modernismo e muito num contexto regional específico com certas características, publicam obras, no caso brasileiro, sobretudo de prosa, não é? De ficção, narrativas, que têm esse tipo de preocupação, no fundo, não é? Uma preocupação que tem a ver com a precariedade da vida de uns face à riqueza da vida de outros, não é? E, portanto, assim, a minha resposta imediata
é que não há uma relação, digamos, que seja reconstituível em termos sistemáticos entre o neorrealismo e o saudosismo. Poderá depois haver casos particulares de alguns dos autores neorrealistas que têm alguma afinidade com a leitura de Teixeira de Pascoais, mas penso até que não eram universos muito próximos do ponto de vista dos seus interesses. Ótimo, muito obrigada. Obrigada, Muito esclarecedora a sua resposta. Obrigada, Vera. Alguém mais gostaria de falar, Fábio? Bom, eu tenho uma pergunta sobre a questão da imagem e essa relação, né, com o surrealismo. Isso no Heberto Helder sempre me interessou demais. Eu me lembro, você mencionou, né, que nessa proximidade, bom, foi um pouco, atravessou toda a sua fala, né, essa proximidade, né, que o Helder faz com Bettencourt, né, mediada sempre pela ideia de surrealismo, né, quer dizer, recuperar o Bettencourt no final das contas, dizer que ele não era um presencista, ele era um surrealista, mesmo que essa afirmação não soasse, não fosse óbvia, né. Ao mesmo tempo em que, durante a sua fala, Joana, você mencionou alguns pontos que distanciam o Helder do surrealismo, né? Por exemplo, e não só o Helder, mas o Bettencourt também, né? Por exemplo, a ideia de um automatismo óptico, né? A imagem, nesses dois poetas, ela não segue aquele axioma, digamos assim, do surrealismo, que era a ideia de um automatismo óptico-verbal. Tem um texto da Eunice Ribeiro, né, naquela Diacrítica de 2009, em que ela diz exatamente isso, ela sugere, né, que a imagem no Helder iria para além desse automatismo, e aí ela cita um texto dele, publicado na revista Relâmpagos, que é um texto chamado Cinema, em que o Helder fala de um jogo entre malícias e inocências, né, que eu acho uma imagem muito bonita, né, para a gente ir para além desse automatismo. Quer dizer, você tem um jogo de intencionalidades, mas ao mesmo tempo, né? E aí esse verso lindo que você citou do Bettencourt, né? Cego-me a vê-lo imagem de miragem, né? Até aí eu estava, né, hiper acompanhando, mas aí você insistiu em dizer, e eu até entendo, que é surrealista no sentido dessa composição, né, inusitada, digamos assim, do sintagma, né? Essa imagem holográfica da frase, né, ela é composta por uma série de elementos heterogêneos, como um elefante que aparece como objeto direto de um verbo completamente maluco. Quer dizer, é um procedimento surrealista, né? Mas eu fico imaginando se ainda a gente está sempre dentro de um horizonte surrealista, quando os versos do Helder estão cheios de travessões, de dois pontos, quer dizer, ele é cheio de molduras, né? Ele não é... Essa frase dele é uma frase atravessada de molduras heterogêneas também, né? Então, a minha grande pergunta é um pouco essa, assim, existe um horizonte no Helder para além dessa imagem surrealista, pensando na questão da imagem, ou ele está sempre recuperando o surrealismo mesmo com todas as críticas por trás de tudo que ele fala? Muito obrigada pela pergunta e pela escuta. Olha, eu acho que, bom, o Herberto, uma das coisas que me interessou nesta leitura foi precisamente enfatizar uma coisa que é quase uma evidência quando lemos o Herberto, que é a necessidade que ele tem, que pode ser mais ou menos explícita, mais ou menos intencional, de se impor como uma singularidade, como um particular, e não como alguém que possa ser enquadrável em coisas genéricas que nós possamos dizer sobre vários autores ao mesmo tempo, não é? E o facto dele no Bettencourt estar permanentemente a chamar a atenção para o facto dele ser o representante de uma aventura individual tem muito a ver com esta necessidade de reconhecer em aventuras individuais coisas que não sejam subsumíveis num conceito genérico, e para ele, obviamente, que surrealismo é um conceito genérico, não é? E aquilo que ele repudia no surrealismo, antes até de questões mais relacionadas com
com o ato de criação propriamente dito, é o facto do surrealismo ser uma coisa coletiva, não é? Que foi até em muitos casos impositiva, não é? Nós sabemos, sobretudo no caso do... isso aconteceu no surrealismo português, mas aconteceu no francês também. Muitas vezes em livros de história do surrealismo lemos X foi expulso do surrealismo. O que é ser expulso do surrealismo? É a partir do princípio que o surrealismo é uma instituição que tem o direito, não é, de deixar entrar e de expulsar pessoas. Isso era obviamente completamente antagónico para o Herbert e para o seu entendimento do exercício da escrita como um exercício individual e como uma aventura individual. Agora, há realmente, no que diz respeito à imagem, questões que são de uma grande complexidade e eu acho que talvez a pessoa que tenha tratado isso de forma mais completa e complexa tenha sido a Rosa Maria Martelo, precisamente. E essa questão da imagem é uma questão que colocada relativamente ao Herberto, tem no mínimo dois problemas, e problemas no bom sentido, não é? O primeiro problema resulta de haver no Herberto claramente uma coisa romântica que é anterior, exterior ao surrealismo, não é? Portanto, há nele talvez uma coisa que até muitos reconhecem como sendo órfica, mais do que romântica, não é? Uma coisa órfica, que estaria um bocadinho distante do surrealismo na medida em que há talvez uma enunciação do poeta, ou uma força da enunciação do poeta, que no surrealismo, em muitos casos, tende a dissolver-se e a não ter importância, não é? Como se houvesse essa espécie de fulguração das palavras que se misturam umas com as outras. E eu acho que talvez o texto que melhor esclarece isto, curiosamente, seja um texto do livro O Espaço Sem Volta, que é o primeiro texto, intitulado Estilo. E é um texto que começa com isto: se eu quisesse enlouquecia, não é? E esse se eu quisesse enlouquecia diz quase tudo, que é eu posso encenar uma loucura se decidir que é isso que eu vou fazer. E esse texto termina com uma noção de estilo que é muito interessante, na qual a voz que fala, o texto funciona quase como se fosse uma sessão de psicanálise, não é? Entre quem está a falar e um suposto interlocutor, e a certa altura há uma ideia que é promovida de que, por exemplo, esta ideia de criar uma língua dentro da língua consiste em esvaziar as palavras dos seus sentidos habituais e voltar a preenchê-las, não é? Portanto, até as transformar em coisas estranhas e a partir desse absoluto esvaziamento que é um estranhamento, criar uma nova semanticidade, que seria ao mesmo tempo uma nova pragmaticidade também das palavras. Ora, isto não é de todo surrealista, não é? Os surrealistas não tinham este tipo de preocupação consciente, não é? Com essa criação de uma língua dentro da língua. Há uma relação no Herberto com as palavras e com a poesia enquanto matéria verbal, que não interessava muito aos surrealistas, não é? Não é que os surrealistas obviamente não estivessem interessados em palavras, estavam em muito, mas o centro da poética deles estava num outro lugar. A preocupação deles era justamente com o modo como eventualmente a escrita poderia dar conta de um fluxo, em alguns casos subconsciente, noutros casos inconsciente, e qual seria a melhor forma desse fluxo a ser configurado em palavras ou transfigurado em palavras e em imagens em alguns casos, não é? E no caso do Herberto, a relação com a palavra é uma relação decisiva, não é? E faz parte de uma poética que é absolutamente consciente, e isso está, de alguma forma, distante do que é, ou do que são alguns lugares comuns que nós associamos ao surrealismo, e que são sempre lugares comuns também, obviamente, não é? Não sei se respondi, Flávio, não é? Desculpe, é Flávio. Bom, Fábio, desculpa, é que entretanto desapareceu aqui Fábio, peço desculpa, Fábio. Imagina, se excelente, anotei muitas coisas, muito bom. Bom, eu acho que nós não temos mais tempo para outras questões, mas acho que
A exposição e tanto a questão da Vera como a do Fábio deram motivos, né, para a Joana aí discutir coisas muito importantes e que nos interessam muito, e eu vou agradecer, mas nós poderíamos continuar, porque, Joana, isso é muito interessante, a questão que o Fábio levanta, então a gente poderia continuar discutindo, mas tem uma questão de horário. Claro. Então, eu vou te agradecer, Joana, muitíssimo, espero que a gente possa ter outros encontros com você, essa discussão sobre a criação e a crítica, né? A poesia e a crítica da maneira que você nos trouxe, foi fundamental. Então, eu agradeço a Joana, em primeiro lugar, e agradeço aos meus colegas que estão aqui, as intervenções, aos alunos e a todos que estão nos vendo e ouvindo. Gente, muito obrigada e até a próxima webinar, que acontece em junho. Boa tarde, obrigada. muito obrigada, Joana. Obrigada, muito obrigada. Obrigado, até mais.